Prazer estar falando aqui, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora, e aqui nesse perfil eu ajudo profissionais que desejam se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, você está em busca de ter mais resultados com seus pacientes, é importante que eu traga aqui resultados para vocês e que eu traga exercícios práticos que vocês possam implementar. E esse será o objetivo, e hoje nós vamos falar de 5 formas de você identificar o que gera ansiedade do seu paciente. Então, você vai entender um pouco mais o que são as famosas âncoras de imagem, como detectar no seu paciente, caso seja você a pessoa portadora de ansiedade e depressão, você também vai conseguir entender o que faz com que você entre em ansiedade assistindo essa live. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida também, não se preocupe, eu estou aqui para responder, então eu quero que seja bem interativo e qualquer dúvida que você tenha, será um prazer estar respondendo você, tá bom? Só para quem não me conhece direito, né? Eu já trabalho há anos com terapia. Porém, já de algum tempo para cá que eu tenho me dedicado a formar terapeutas e dividir com eles a minha técnica exclusiva, que é a Biomicrohertz, que é uma técnica de micropalpação, onde a gente consegue encontrar, através do nervo vago e do sistema nervoso periférico, quais são os pontos obstruídos através dos traumas que o seu paciente passou. E aí os traumas emocionais vão lá e vão ficando e vão se acumulando e vão acionando pequenas áreas distintas no cérebro do paciente, fazendo com que ele tenha relações com os órgãos vitais, né? E daí, quando eu começo a investigar os órgãos vitais, eu sei que esse órgão vital foi afetado porque essa área do cérebro também foi afetada, de acordo com o trauma dele. Na Biomicrohertz, você consegue não só mapear esse paciente, como entender o que está por trás de cada sintoma e perceber e correlacionar com os escudos dele, o que está acontecendo, qual foi o tipo de trauma que ele vivenciou. Depois nós conseguimos também datar, né, trazer a data desse evento e não só fazemos depois um processo de microlesão e microestimulação para trazer a regeneração celular para o órgão afetado, fazendo com que ele consiga sair dos processos de doenças muito mais rápido do que se ele fosse pelo método convencional, porque a gente vai diretamente na origem do ponto. Então, eu quis trazer essa contextualização aqui para você, para que você possa perceber o quão importante é a gente estar munido de ferramentas que realmente consigam trazer transformações para os nossos pacientes, né? Eu tenho o orgulho de ter ficado conhecida pelos meus resultados e não pelas minhas credenciais apenas. E eu acho que tudo que um terapeuta mais necessita é ter segurança na sua prática terapêutica. E é muito comum nós vermos pessoas sofrendo com ansiedade. Você passa por uma situação em que você vê aquela pessoa tendo uma crise de ansiedade na sua frente. Infelizmente, eu tive uma situação exatamente há pouco tempo atrás, que não foi nada positiva, de ver uma pessoa tendo uma reação orgânica que eu sabia que estava trazendo uma crise de ansiedade. Apesar daquela paciente não saber que ela estava entrando em processo de crise de ansiedade, com os primeiros sintomas e sinais dela, além de saber que ela estava passando por um processo de trauma naquele exato momento de impacto, era possível visualizar e perceber que aquele corpo estava trazendo sinais, reações orgânicas para ela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar, até não tinha gelo no congelador da casa onde ela estava, mas tinha uma alheira congelada. Eu coloquei a alheira congelada nas mãos dela para baixar rapidamente, tirando ela do nível do sistema simpático, que é de estresse, levando ela para o sistema parasimpático, que é de relaxamento e calma, para ela não passar por todo aquele processo que poderia gerar uma grande crise de ansiedade que já estava entrando e até mesmo um ataque de pânico. Então, quando a gente sabe identificar as âncoras de imagem, sabemos o que gera o gatilho e conseguimos perceber os sinais sutis que aquele paciente está dando, nós temos uma grande chance de intervir antes mesmo daquilo virar algo muito maior para aquele paciente. Então, o mais importante, Solange, minha aluna, seja bem-vinda. Então, antes de mais, é muito importante a gente conseguir ter essa relação de proximidade com o que é a ansiedade, o que é a depressão. Então, para que a gente fique com mais clareza aqui nessa live, todo o meu objetivo aqui vai ser trazer mais clareza, mais transparência para vocês, é importante nós sempre lembrarmos que a base que eu vou trazer para vocês sempre é de uma base de terapia integrativa, olhando o paciente na íntegra. E não vamos olhar para a ansiedade com um método convencional apenas. Nós vamos olhar, vamos respeitar, sim, tudo que o convencional tem visto sobre a ansiedade e depressão, mas vamos ter um olhar para perceber da onde que vem essa ansiedade e depressão. E nessa abordagem que nós temos, nós sabemos que tanto a ansiedade quanto a depressão, ela é causada por um fator de estresse através de um processo de trauma, seja um trauma acumulativo, seja um trauma
de impacto, como eu trouxe agorinha para vocês essa sugestão. Num trauma de impacto é algo muito forte que aconteceu uma única vez. O trauma acumulativo é uma coisa que vai se repetindo ao longo do tempo e pode fazer parte do mesmo escudo. Mas todos esses processos só são acionados por uma coisa. A única coisa que faz um paciente entrar num processo de crise de ansiedade ou crise depressiva é uma âncora de imagem. Então, se vocês não lembrarem que âncora de imagem é o que faz o seu paciente entrar em crise de ansiedade ou crise depressiva, você não vai conseguir conduzir o seu paciente a ter uma melhora, porque ele também não vai saber, ele vai continuar sendo daquelas centenas de pacientes que você pergunta, mas o que fez você entrar numa crise de ansiedade? E ele diz, eu não sei. Quando eu vi, eu já estava assim. Mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada de especial. E às vezes ele fica procurando que tenha algo especial, que tenha acontecido uma coisa, um evento, algum ponto de partida. Mas nem sempre vai ser assim. E hoje que é essa âncora de imagem, porque se a gente não percebe o que é uma âncora de imagem, também não vai adiantar. Âncora de imagem é um fragmento que foi feito. É como se fosse uma nanofotografia, nano porque é uma propriedade bem pequenina, né, de imagem. Uma nanofotografia do evento que você vivenciou. Quero que você imagine uma festa de aniversário, a sua festa de aniversário mais importante, aquilo que você lembra de um dia ter comemorado e ter sido a melhor festa de aniversário de sempre. Nesse exato momento, o seu cérebro está tentando buscar imagens do que seria a sua melhor festa de aniversário. Por exemplo, na minha, ele passou por 2 imagens antes, meio que descartou, e ficou com uma imagem da minha festa de 15 anos. Eu toda vestida de rosa, com o cabelo todo cacheado, com uma coroa na cabeça e andando assim. É o que ele trouxe de imagem. Então, ele me trouxe referências sensoriais, tá? O que ele me trouxe? Ele trouxe a cor da roupa que eu estava vestida. Visualmente, eu estou marcada nessa imagem com isso. A âncora, os cachinhos do cabelo. Ele me trouxe o cheiro do ambiente. O cheiro trouxe muito pouquinho nesse momento do ambiente em que eu estava, mas trouxe um pequeno cheiro desse ambiente. Ele me trouxe o paladar de algumas coisas que eu comia. Até lembrei agorinha, por exemplo, enquanto ainda estou em processo de imagem, fazendo aqui junto com vocês. Ele me trouxe que tinha uns docinhos típicos e característicos que minha mãe queria para o meu aniversário, que era tipo, imitavam frutinhas, melancia, perinha, maçãzinha, e eram feitos de leite ninho, se eu não me engano. E aí eu comia e aquilo dissolvia na boca. Lembro também de ter cajuzinho, brigadeiro, beijinho, olho de sogra e afins, um monte de doces. Um bolo que eu nem lembro o sabor, porque eu nem sequer acho que eu comi, mas eu acho que tinha coco. Tá trazendo aqui na minha memória que tinha coco. E lembro de ter um baloiço, olha, a textura do ambiente me veio através de um baloiço que eu baloicei para fazer a troca do sapato pelo meu ursinho. Ursinho esse que eu continuei com o ursinho, troquei de sapato, mas continuei com o ursinho, mas isso é outra história. Então, isso significa que naquele momento que você está recordando da festa de aniversário, que para você foi mais importante, o seu cérebro começa a recrutar imagens sensoriais. E todas essas imagens sempre serão sensoriais. Isso é a base que faz o seu paciente também entrar em crise de ansiedade. É através dessa ferramenta sensorial do seu cérebro buscando pequenas informações que faz com que o seu paciente entre em crise de ansiedade. Aí você vai perguntar, mas como assim? Olha só, pensa comigo. Seu paciente estava ali sentado. Aí eu não vou nem pensar que aconteceu alguma coisa, vou pensar só que ele estava sentado. Aí o coração dele começou a bater. Ele começou a se sentir mal, ele começou a passar a mão na cadeira, a querer sair, ele começou... Deixa eu beber um pouco de água.